Vamos com o nosso super quadro, um quadro importante que a Hits Prime FM cria, né, para poder bater um papo com cada um de vocês e contar a história de empresários que chegaram aqui na cidade de Sinop logo muito bem cedo, né, e trazem uma história de vida, uma história de superação de desafios, né, e eu gostaria muito de convidar você para bater um papo aqui com a nossa equipe hoje. Quem está conosco por aqui é a galera da Viva Mais. Vamos começar o nosso Quinta Empresarial. Muito bem, estamos com o Elcio, que está aqui com a gente para bater um papo. Bom dia, Elcio. Bom dia. Prazer imenso te receber aqui no nosso programa para bater um papo e falar um pouco da história da empresa, do Elcio, né, sobretudo, e da empresa Viva Mais. O Elcio chegou em Sinop quando, Elcio? Bom dia a todos. Eu cheguei em Sinop em abril de 98. Abril de 98, então faz muito tempo que você está por aqui. Já tem um tempinho, né? Então... E por que escolheu Sinop, Elcio? Conta pra gente. Olha, Sinop foi... acidentalmente. Acidentalmente. E que acidente bom, né? Acidente bom, né? Acidentalmente. Eu brinco com isso, mas Sinop é uma cidade, né, espetacular. Né? A gente acompanhou todo o crescimento desde 98 para cá. Então, eu vim para Sinop através de uma instituição financeira, né, o qual eu prestei serviço aí até 2018. Então, foi uma bagagem na área de seguros. Vim na área de seguros. Então, era uma cidade que eu comecei em Cuiabá, nessa instituição, e fui convidado em 98 para vir para cá. E, né, a cidade me acolheu os nossos projetos, os nossos sonhos. Então, aqui em Sinop aí nasceu empresas, né, que são nossas. Então, isso é muito bom para nós. Sem dúvida, algumas boas-vindas a ele, Lobo. Elcio, bom dia. Muito obrigado por atender o nosso pedido, o nosso convite. Vim falar aqui desse momento importante da sua vida, de quando chegou a história do Elcio em Sinop. Isso é muito bom. E os ouvintes que estão nos acompanhando agora vão ficar abismados e felizes com a história tão bonita do Elcio, que é meu amigo já de muito tempo. Aproveitar através dele e mandar um abraço para o Bolívia Gonçalves, que também está acompanhando essa entrevista. Bolívia Gonçalves, bom dia para o Bolívia. Agora, Elcio, você veio de onde exatamente? Porque, assim, nós temos uma galera que chega do sul, né, que chega ali do Paraná, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, para Sinop. E você, é de onde? Eu sou mato-grossense. 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 Nasci em Rosário Oeste. Rosário. Isso. Aí fiquei em Rosário Oeste até os 18 então anos. Já tem um pé em Sinop. Exato. Pertinho, né? Pertinho. Tem um pé em Sinop. Então, nasci em Rosário, fiquei em Rosário até os 18 anos. Aí fiquei um ano em Cuiabá. E aí, em seguida, vim para cá. Me corrija se eu estiver enganado, estou há pouco tempo em Sinop, mas o cartório que era responsável por essa comarca aqui era em Rosário e Chapada dos Guimarães, que atendia aqui em Sinop também. Chapada dos Guimarães. Chapada dos Guimarães. Então tá, agora você escolhe vir para Sinop, acidentalmente vem para a capital do Nortão. E quando chegou aqui, foi para desenvolver já o trabalho, o segmento em que você já atuava na região de Cuiabá? Sim, na mesma área, né, na área de seguros. Então, eu sempre brinco e digo o seguinte, né? Os seguros é uma coisa tão interessante que depois que entra na veia, né? Então você não sai mais. E eu comecei a trabalhar na área de seguros lá em 97, em Cuiabá. E gostei, apaixonei pela área. Vim para Sinop para trabalhar na mesma área de seguros. E aí fomos aprimorando. Como foi chegar aqui? Você já se deparou com algumas empresas que já estavam instaladas, já atuando, já funcionando aqui na cidade. Como foi atravessar este desafio? Porque é um desafio onde você chega em uma cidade bastante bairrista, que Sinop tem esse perfil, né, de zelar dos nossos, de cuidar dos nossos. Vem alguém em 98, já anos depois da fundação da cidade. Como foi chegar aqui e encarar isso? Anderson, é um desafio interessante, né? Porque quando você vem através de uma instituição financeira, você já vem com algo, né, com um sobrenome nas costas, né? Vou dizer assim. E a cidade, por si só, nos acolheu bem, né? A cidade, ela sempre deu oportunidades, não só no segmento de seguro, mas em outros segmentos, né, para que haja essa livre concorrência, né, vamos dizer assim, né? Então, hoje, né, Sinop aí tem várias corretoras de seguros também que vieram para cá depois, com o tempo. Então, a gente não sentia dificuldade, né? Tem corretores antigos aí, pessoal, né? Somos conhecidos, a gente, né, temos a causa em comum, então isso é bem tranquilo, não tivemos dificuldade. Foi um acidente sozinho ou a família veio junto nesse acidente? Não, no primeiro momento? Eu vim sozinho.
Veio sozinho. Vim sozinho, depois eu trouxe meu irmão, e depois o outro, enfim. Aí tem uma galera aí já. Aí tem uma galera aí trabalhando por aqui com você. E a cidade, quando você chegou em 98, era uma. Era uma. Era uma. E hoje a gente pode vislumbrar uma capital do Nortão diferente daquilo que muita gente pensava. Tinha uma pequena parte das pessoas que acreditavam no que nós estamos vivendo hoje. E eu acredito que você é uma delas que empreendeu aqui e ficou por aqui. Como que você imaginava Sinop em 2025? Anderson, se a gente... Existia uma expectativa, né? Porque desde 98 você via que era uma cidade diferente. Sinop era diferente, né? Posso falar que não tinha... Quando eu cheguei em 98 não tinha asfalto, nem baúbas aqui. Olha aí. Então, né, respondendo para você, era uma cidade diferente, mas que você... E a população é diferente. É uma população que veio para cá e é uma população que... Né, eu sempre falo o seguinte, a Sinop é a cidade para quem quer empreender e para quem acredita. Então, as pessoas que acreditaram em Sinop, né, hoje você vê vários que chegaram aqui na mesma época que eu, hoje são empresários, né, ou estão bem localizados, bem situados na cidade, né? Então, a gente sempre eu imaginava Sinop não com esse crescimento tão rápido como aconteceu, porque a gente sabe hoje, né, vou dizer pela minha história, né, eu sou natural de Rosário Oeste. Você passa em Rosário Oeste, é a mesma cidade de, né, de 50 anos atrás. Então, e Sinop surpreendeu, né? Sinop surpreende todo ano, a todo instante. Fica à vontade, Lobo, para bater um papo com o Elcio. Esse crescimento de Sinop ia ter um gancho. Em 1985, o seu NPP me falou uma coisa. Falou, olha, em 2025, 2030... Sinop vai estar com quase 300 mil habitantes. E eu ouvia, falei, mas seu NPP vem falar que daqui 30 anos, 40 anos, Sinop tem 300 mil habitantes. Fiquei quieto, entendeu? Mas ouvi, e eu nunca esqueci dessa frase do visionário e saudoso NPP. Estamos quase chegando lá. Estamos quase chegando lá. E nós estamos em 2025, em 2030... vamos estar tranquilamente com nós 250, 280, até mesmo 300 mil habitantes. Elcio, e o desafio de sair jovem da cidade de Rosário Oeste e vir para Sinop, uma cidade que com uma pujança muito grande, mas já previu o futuro dessa cidade naquela época. Encarar o desafio de ser empreendedor, como é que foi? Lobo, empreender é um desafio diário, né? Eu sempre digo isso aí porque a gente que está empreendendo, né? Então é desafiador demais, né? É desafiador, a gente vive momentos, né? Mas é gratificante, né? Hoje eu vejo que, né, Sinop, hoje você tem bons profissionais, né? Você tem, obviamente, falta algumas qualificações, falta algumas situações, que eu acho que isso é a maior dificuldade do empreendedor hoje, mas hoje Sinop é diferente. É diferente em tudo aquilo que você vê e eu vejo que o desafio diário nos move a criar produtos, a trazer novos negócios, a fazer coisas diferentes. E se você não fizer isso, você não consegue empreender, você não consegue fazer a diferença no mercado. No primeiro momento da nossa entrevista, você disse que veio com um sobrenome, carregava um sobrenome nas costas que facilitou a tua abertura, a tua entrada, a tua chegada, o teu ingresso aqui na cidade de Sinop. Por quanto tempo você permaneceu com esse sobrenome para depois aí sim dar o pontapé inicial para andar sozinho com as próprias pernas? E qual foi a primeira empresa? Isso, desde 98, né, eu prestei serviço a essa instituição até 2018, porém, a Viva Corretora de Seguros, né, juntamente com o Luiz, a gente fundou ela em 2009. 2009, então ela já veio com né, desde 2009 ela já está no mercado, são 16 anos, né, então protegendo e segurando pessoas, patrimônio. E em 2016, nós abrimos também o cartão Viva Mais. Certo. Né? Em parceria junto com o Hospital Dois Pinheiros. Então, ele começou como o cartão Viva Mais Dois Pinheiros. Como a gente foi crescendo, né, passamos para outro estado, Mato Grosso do Sul, para o Pará. Então, a gente está no Vale do Araguaia também. E aí, a gente terminou unificando os nomes. Então, a partir desse ano, né, passou a ser cartão Viva Mais Benefícios. Cartão Viva Mais Benefícios. Isso. Continuamos com a parceria com o Hospital Dois Pinheiros, que é o nosso grande parceiro de negócio.
e junto com a Viva Corretora de Seguros, e aí a gente trouxe esse cartão que é totalmente diferente, é um cartão único. Que bom. Ô Elcio, agora o interessante, Lobo, inclusive quero que você me ajude nessa observação, nessa reflexão. Eles abrem a empresa em 2009, em 2016 já apostam mais na expectativa de empreendedorismo dele, ampliando, né, projetando algo diferente para o futuro, mas já dando o start inicial. São duas fases diferentes. 2009, uma fase de transição muito grande que Sinop vivenciou, né? Me diga, Lobo, se eu estiver enganado. 2009, Nilson Leitão era prefeito da cidade? Leitão foi de 2000 a 2004, de 2004 a 2008. 2009, primeiro ano foi Juarez Costa. Já era o prefeito Juarez Costa. Em 2016 a gente chega aqui, quase no ingresso de Rosana Martinelli, ainda era Juarez Costa, que foi quando eu cheguei em 2017. São duas fases diferentes ali de um crescimento, né, considerável. Como foi para vocês apostar? Porque assim, quando você chega numa cidade, poxa, lá em 98, quando você chegou, não tinha asfalto em lugar nenhum, a cidade não, apesar do povo com muita perspectiva, mas você se sentia retraído, o investimento era menor. Já em 2009, este investimento, ele pode ter sido, né, um pouco diferente. Como foi o teu pensamento? Como que você planejou isso? Olha, vou investir mais pesado, porque eu sei que a cidade está crescendo muito e eu preciso acompanhar isso. Aí vem 2016, que quando eu cheguei aqui em Sinop, eu me surpreendi, sobretudo com a cidade. Já conheço Sinop desde 2011. Em 2016, quando cheguei, que determinei que moraria aqui em 2017, eu me surpreendi com o avanço da cidade em pouco menos de 7 anos. Agora, como foi esse planejamento seu e do Luiz e da equipe para dar esse pontapé? Por quê? Existe o projeto de expansão. Esse projeto, para sair do papel, tem que ter uma autonomia dos empreendedores, né, uma coragem dos empreendedores, além de simplesmente sonhar. Viu? Agora é realidade. Como foi isso? Sim. Quando nós criamos a corretora de seguros, lá em 2009, a gente sempre vinha trabalhando com projetos, né, de fazer algo diferente. E aí surgiu a ideia, lá em 2011, 2012, de criar um cartão, que era um cartão fidelidade. Para a Viva Corretora de Seguros, aquele que adquirisse, né, o seguro tivesse benefícios. Só que até então, eu não visualizava de como criar esse cartão, o que trazer de benefício. Eu sempre falava para o Luiz, Luiz, o nosso cartão ele tem que ser diferente. Não pode ser só um cartão de fidelidade, certo? E aí, obviamente, em meados de 2016, eu fui participar da Paralimpíadas no Rio de Janeiro. E aí, de lá, tirei uns 2 dias, a gente pensando. Aí cheguei pro Luiz e falei, Luiz, eu acho que agora eu sei o caminho para a gente criar o cartão. Falei, vamos conversar com o Dr. Jorge. Aí chegamos com o Dr. Jorge. Aí o Jorge Anai. Aí o Dr. Jorge já tinha um cartão, eu não sei se o Lobo lembra, Clube dos Amigos. Sim, lembro, recordo. Sempre foi visionário o senhor Dr. Jorge, né? Dr. Jorge sempre foi visionário, né? Espetacular. Senador, deputado. Deputado estadual, senador. Deputado estadual, uma pessoa espetacular. E aí conversando, a gente trocamos umas ideias, rapidamente surgiu o cartão Viva Mais. Então, por quê? Nós pegamos o Clube dos Amigos e agregamos benefícios. Então, aquilo que era para ser um projeto de um cartão de fidelidade se tornou uma empresa. Então, são sonhos, assim, Anderson, e a gente vai buscando, isso aqui era só para ser um cartão fidelidade. Não, hoje ele é uma empresa. É uma empresa que protege, que tem um baita de um produto, né? Nós agregamos vários benefícios dentro do cartão e atendemos uma boa parte da população. Você acredita que isso seja natural? Porque a cidade ela promove isso naturalmente, né? Eu acho que isso é uma influência muito forte do potencial do município. Você planeja algo, mas naturalmente ele se torna algo maior. Exatamente. Então, eu sempre falo o seguinte, o cartão ele veio desta forma, entendeu? Foi pessoas pensantes, né? Tanto o Luiz, Dr. Jorge, eu. Então, a gente uniu pensamentos nisso tudo, né? Onde surgiu esse cartão maravilhoso. Não adianta uma ideia tão boa como essa, uma proposta tão idealizadora como essa, em um local que não ajuda, né, Lobo? E Sinop, ele tem... Você percebe que qualquer pessoa que tem vontade de trabalhar aqui, que compra, por exemplo, só um exemplo fora totalmente do seu segmento. Ela compra uma máquina de cortar grama e uma tesoura para podar árvore. Se ele for uma pessoa comprometida, responsável, pontual e caprichosa,
Não dá pouco tempo, ela só está no escritório gerenciando a equipe dela. Sim, exatamente. Você disse tudo. Claro, é diferente do segmento dele, mas se tu comprar uma tesoura e uma máquina de cortar grama, se ele for visionário e tiver sorte, for trabalhador e for correto, com 5 anos ele está só no escritório gerenciando. E já com 2, 3, 4 ou 5 colaboradores. Mas para isso tem que saber empreender. A cidade faz isso, Quem né? falou recentemente de questão de empreendedorismo aqui? Nós tivemos uma entrevista. Eu não me recordo se eu estou na idade do Entra, passa de 60, a gente vai esquecendo. Mas alguém falou aqui. Foi o José Pedro Serafim. Pedro Juntamente Serafim. com o assessor Com o Jefferson. dele, com o Jefferson, lembra? Pois bem, esse é o empreendedorismo. E a cidade, ela faz isso, né? É claro que isso depende da gestão pública, do Poder Executivo, Poder Legislativo, do terceiro setor, né? Das entidades de classe, que eu digo, da comunidade de um modo geral. Mas este potencial que faz com que de 98 a 2025 a gente saia de 80, 90 mil habitantes e venha para mais de 220 mil habitantes, isso absolutamente enriquece o empreendedor, eu não estou dizendo materialmente não, de energia, né, de perspectiva, de planejamento futuro. E qual que é o projeto futuro? Óbvio, né, que se você quiser preservar, né, em razão da sua postura, né, das regras da tua empresa, mas qual que é o pensamento futuro da Viva Mais, do Elcio, do Luiz, dos seus parceiros? Hoje, Anderson, a gente saímos já são empresas, tanto a Viva Corretora de Seguros quanto o Cartão Viva Mais, são empresas genuinamente sinopenses, né? Então, nasceu aqui e hoje a gente tem a grata satisfação de estar em outros lugares. Por exemplo, a Viva Corretora de Seguros hoje, nós temos clientes pelo Brasil todo, né? Temos uma parceria gigante com o Grupo Rodobens. Hoje nós atendemos a Toyota de Sinop, a Mercedes aqui em Sinop, a Toyota de Rondonópolis, né? A Fiat de Rondonópolis, a Mônaco Caminhões em Cuiabá e a Mônaco em Porto Velho. Mas tem algum projeto novo aí já no forno? O projeto, acho que hoje é deixar essas empresas cada vez maiores, né? Então, pelo Cartão Viva Mais, a gente está em 3 estados, a ideia é levar para outros estados. Muito bom. Então, expandir a marca. Expandir a marca. Então, quando você está levando para outros estados, né, você está dando mais alternativa aos clientes. Estamos trazendo mais coberturas para o cartão. Logo, logo aí a gente já está startando aí, né, que o nosso segurado também ele vai ter desconto em farmácia no Brasil todo. Né? A gente está fazendo uma parceria com uma grande rede. Então, isso está muito bacana. Então, essa é a ideia, entendeu? Hoje, acho que não adianta você criar muitos segmentos. Eu acho que focar no segmento que está hoje, né? Eu sempre brinco e digo o seguinte, né? Atender com qualidade? Eu acho que hoje, né, Lobo, praticamente depois de 30 anos quase mexendo com seguro, querer mudar de atividade. Então, você considera arriscado? Eu acho que não é que seja arriscado, mas eu acho que a gente investir naquilo que a gente domina e naquilo que a gente acredita é a melhor coisa que tem. A gente consegue dar um atendimento de qualidade e prestar um serviço de qualidade. Então, acho que isso é muito bacana, entendeu? Leve um abraço ao Luiz, a toda a sua equipe lá da Viva Mais. Foi um prazer bater um papo, conhecer a tua história. É bom, né, que a gente se aproxime do nosso empresário, entenda como foram os desafios ao chegar por aqui e a perspectiva futura da cidade de Sinop, que logo estará aí com 500 mil de habitantes, como pode ter certeza absoluta. Desejo a você uma ótima quinta-feira e obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, Lobo, Anderson, agradeço a vocês aí pelo espaço, a gente poder comentar um pouquinho, falar um pouco da história. Eu acho que... E agradecer também a população de Sinop que nos abraçou, né? A cidade de Sinop que nos abraçou e nos abraça até hoje e acredita nos nossos projetos. Muito bom. Parabéns a vocês, obrigado. Lobo, agora a gente vai voltar aqui, né? Esse foi o nosso super quadro Quinta Empresarial com o nosso amigo Elcio. Equipe é a Viva Mais.